Paz do Senhor, igreja. Amém? Queridos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre como ser um jovem poderoso. Quem é que se considera jovem? Amém? Todos nós, né? Todos nós somos jovens. Graças a Deus por isso. Nós somos jovens e o Senhor tem nos falado fortemente aos nossos corações. Eu me lembrei que semana passada, no sábado passado, foi falado sobre a armadura de Deus, né? E eu nem pensava em trazer esse tema. Aí quando a Fabíola me perguntou qual o tema que você vai dar para a sua ministração, eu falei assim, como ser um jovem poderoso. Depois eu me liguei sobre o tema que foi falado no sábado passado, né? É Jesuicidência, não é? É porque Deus tem um plano, né? Para falar conosco, Deus tem algo para falar aos nossos corações. Então, como ser um jovem poderoso? Como ser um cristão poderoso? Existe uma fórmula para isso? Existem algumas, como que eu posso dizer, algumas bases, algumas coisas que estão na Bíblia, algumas coisas que o Senhor tem falado para nós que nós podemos seguir. E eu quero ler com vocês o texto base que está em 1 João, capítulo 2, versículo 14. Você consegue colocar para nós, Israel, por favor? Que vai ser o nosso texto base nessa noite. Vamos ler a parte B, que diz assim: Eu vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Vamos repetir todos juntos? Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Quantos aqui acreditam que tem um propósito? Quantos aqui nasceram porque tem um propósito? Porque tem um chamado? Amém? Todos nós. Todos nós temos um propósito nessa terra. Nós não nascemos apenas para criar um ciclo de vida, que é nascer, crescer, se tornar adulto e depois envelhecer. Esse é o ciclo da vida, né? Nós não nascemos apenas para isso. Nós nascemos para ser alguém poderoso nessa terra. Nós nascemos para ser alguém que vai fazer a diferença nesse mundo. Nós nascemos para ser em primeiro lugar de Deus. Sabe qual é o teu primeiro chamado? Ser de Jesus. Ser de Deus. E se você não é ainda, eu quero que você entenda nessa noite que o Senhor te ama e Ele te quer e Ele te chama para isso. Para você ser dele, para que Ele possa completar uma obra perfeita na tua vida. Então o nosso primeiro chamado é ser de Jesus e depois pregar o Evangelho. Assim como nós fomos achados, nós temos que também trazer pessoas para Cristo. Né? Assim como nós entendemos o nosso primeiro chamado, nós também temos que fazer com que pessoas entendam o seu primeiro chamado, que é se achegar até a Jesus. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre 6 coisas que nós precisamos fazer para que nós possamos ser um jovem poderoso, um cristão poderoso nessa terra. Lá em João, no capítulo 14, no versículo 12, a palavra de Deus diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Quando a gente lê esse versículo da palavra de Deus, você não fica maravilhado? Porque, poxa, Jesus ele esteve aqui nessa terra. Quais foram as obras de Jesus? Em primeiro lugar, o que ele pregou muito foi o amor, né? Ele fez milagres, ele falou sobre a palavra, nos reconciliou, nos justificou. Ele esteve aqui no nosso meio e nos mostrou o caminho. E ele disse que nós faríamos coisas como ele fez e coisas maiores ainda. Para você ver o que Deus enxergou em mim, o que Deus enxergou em você, a capacidade que Deus vê na minha vida e a capacidade que Deus vê na tua vida de fazer algo extraordinário nessa terra. E o que nós temos feito com essa capacidade, com esse chamado, com esse presente, porque é um presente. Vocês não acham que é um presente o Senhor falar assim, eu fiz, mas vocês farão igual e maior do que eu fiz. Eu estou entregando algo na mão de vocês. Vocês querem fazer obras maiores nessa terra?
Vocês querem cumprir esse propósito? Vocês entendem o presente, o que o Senhor nos deu, o que o Senhor entregou para nós? Amém? Então que nós possamos entender isso, que o Senhor nos chamou para fazer coisas maiores, para sermos pessoas poderosas nesse mundo, não para ser melhor do que ninguém. Nós não estamos falando aqui como ser um jovem poderoso para ser melhor do que alguém. Não, para ser um jovem poderoso para ganhar almas para Jesus, para saquear o inferno, sabe? Para servir a Deus com alegria, para fazer a diferença nesse mundo. É para isso que o Senhor quer fazer de nós pessoas, cristãos poderosos, para cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Tem um desenho que passava antigamente, não sei se passa ainda, das meninas superpoderosas, né? Acho que todo mundo já viu, né? Elas foram criadas num laboratório, né? Numa experiência. E nasceram as 3 menininhas superpoderosas. Elas foram um teste, mas nós não fomos um teste. Nós somos a obra perfeita de Deus. E como obra perfeita, o Senhor nos fez para fazer coisas grandes e maravilhosas. Amém? E como ser um jovem poderoso? A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, que você tem que ter e que você tem que fazer, é reconhecer a sua influência. Diga assim comigo: eu tenho que reconhecer a minha influência. E como é a tua influência? Como você tem influenciado na tua casa, na tua família, com os teus amigos, dentro da igreja, fora da igreja, por onde você anda, no seu trabalho? Como é a sua influência? Existem 7,7 bilhões de pessoas no mundo. E aí você pode estar pensando, mas como eu vou fazer a diferença nesse mundo? Será que realmente isso importa? Apenas eu, para esse tanto de gente. Será que eu vou ser uma pessoa influente? Será que eu vou fazer a diferença? Nós estamos ouvindo desde ontem uma notícia sobre uma jovem que faleceu, que se tornou uma influência no mundo da música sertaneja. Não é verdade? Uma jovem. E por que a gente, sendo cristão, pregando o evangelho, nós não podemos ser influência, nós não podemos agregar pessoas para Jesus? Por que para fazer as coisas para Deus é tão difícil? Por que para fazer as coisas para o Senhor, para cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, parece que é tão difícil? Eu quero dizer que você não está errado em pensar nisso. É difícil, o caminho é estreito, mas ele nos leva a uma eternidade. Ele nos leva a uma recompensa, ele nos leva a um galardão. E é isso que importa. Pregar o evangelho não foi fácil. Não foi fácil para Jesus, não foi fácil para os apóstolos, para os discípulos, para a igreja que esteve lá atrás. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós somos resultado da igreja que investiu em nós lá no passado. Hoje nós estamos orando pela igreja do futuro, que são os nossos filhos, são os jovens, são os adolescentes. E lá na frente nós vamos ver o resultado de tudo isso, eles vão olhar para trás, mas é o resultado da igreja de hoje, que vai estar orando hoje, que vai estar cumprindo o seu propósito hoje, que vai estar entendendo o seu chamado, que tem um chamado para ser alguém poderoso nessa terra, alguém que tem uma voz forte, alguém que pode ser ousado para falar da palavra de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus, ela nos fala sobre uma menina israelita, que ela foi tirada do meio do seu povo para trabalhar na casa de Naamã. Ela foi ser serva da esposa de Naamã. E aquela menina, ela foi uma resposta no meio de um momento tão difícil que aquele homem estava passando. Ele tinha lepra. Ela talvez não entendeu qual era o propósito dela estar ali, mas quando ela teve a oportunidade e viu uma brecha, ela falou: não, eu sou a resposta. Ela foi a resposta para aquele homem. E ela chegou e falou: eu conheço alguém que pode te ajudar. Vai até o profeta vai te orientar e você vai ser curado dessa lepra. E Naamã, ele foi curado. E ele não foi curado apenas do físico. Naamã, ele também foi curado da alma. Porque ele disse que queria servir ao Deus do profeta. Sabe, nós não estamos aqui para fazer uma mudança apenas no exterior, mas no interior das pessoas, na alma. Nós não estamos aqui somente para enxugar as lágrimas, mas nós estamos aqui para curar
os corações, a alma. Nós estamos aqui para ser a resposta para essa geração. Nós estamos aqui para ser aqueles que vão mudar histórias. Com a ajuda de Jesus, com Jesus do nosso lado, com Deus do nosso lado, nós podemos mudar histórias. Aleluia. E o que você tem para oferecer nesse mundo? O que você tem para oferecer para as pessoas que estão ao seu lado? Será que você tem uma sugestão? Será que você tem um conselho? Será que você tem um convite, uma mensagem? Será que você tem uma oração para oferecer para alguém? Poxa, meu amigo está precisando tanto de ajuda. Ai, que Deus abençoe que ele consiga. Mas talvez ele esteja precisando que você dobre o teu joelho. Senhor, eu estou agora orando por ele. Ou talvez ele está precisando que você chegue, segure na mão dele, abrace ele e ore junto com ele. O que você tem para oferecer? Que você possa ser induzido pelo Espírito Santo a fazer algo. E quando você for induzido, que você faça. Que você não tenha medo, mas que você faça. E não é sobre nós sermos conhecidos, mas é sobre fazer Jesus conhecido. Essa menina, ninguém sabe o nome dela na história, na Bíblia não se fala o nome dela. Mas ela foi conhecida por ser a resposta no seu tempo, na sua época, por se colocar na brecha e deixar o Senhor a usar. Amém? Que nós possamos ser também essa pessoa que influencia, essa pessoa que é a resposta para aqueles que clamam por ajuda, por socorro. O segundo passo para ser um jovem, um cristão poderoso: ore. Ore. A palavra do Senhor diz assim, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Existe oração poderosa? Existe? Existe. Todas as orações são poderosas. Todas. Todas as orações são poderosas e elas podem muito em seus efeitos. E a todo momento, nós somos influenciados por Instagram, por Facebook. Nós somos influenciados por YouTubers, influenciadores digital. Quando a gente está lá no Instagram, às vezes aparece assim, para você ganhar um prêmio, né? Aí você tem que clicar na foto e tem que compartilhar com mais não sei quantos amigos e tem que seguir não sei quantas pessoas. E para a gente ganhar o prêmio, a gente faz isso, não faz? Imediatamente a gente começa a mandar para um, para outro, para um, para outro, vai chegando aquela notificação, porque a gente quer muito ganhar aquele prêmio. E a gente pensa, nossa, quem sabe é a minha vez, né? Quem sabe eu vou começar a ter sorte. E se a gente orasse na mesma rapidez que a gente faz essas coisas? Quando a gente quer os prêmios, quando a gente quer algo. E se a gente orasse dessa mesma forma? Se a gente visse uma situação e logo a gente pensasse, não, eu tenho que orar, eu tenho que dobrar os meus joelhos, porque o Senhor é a resposta. O Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor liberta. Quão rápido as nossas vidas também mudariam, porque nós estaríamos tomando a atitude certa. E Deus, Ele é muito, muito, muito mais poderoso que qualquer influenciador digital. Ele é muito, muito, muito mais poderoso. Mas lembre-se de que Deus, Ele não é um gênio que você vai ali alisar a lâmpada e Ele vai sair. Qual é o seu desejo, meu amo? Não, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Ele não é esse gênio que serve para conceder desejos. Às vezes Ele pode dizer não, porque Ele tem toda a autoridade para isso. Às vezes Ele pode dizer sim, porque Ele é Deus e Ele tem toda a autoridade para isso. Às vezes Ele pode dizer talvez, porque Ele é Deus e Ele tem toda a autoridade para isso. Ou talvez Ele pode te surpreender, porque você soube orar, esperar, confiar e acreditar e reconhecer que a vontade de Deus está acima da tua vontade. Amém? Então, o segundo passo, ore. Ore em todas as circunstâncias. Não demore para se chegar aos pés do Senhor. Não demore para estar buscando ao Senhor, para estar confiando ao Senhor. Porque a oração é poderosa. A oração é poderosa. Eu estava vendo uma reportagem sobre a oração, sobre a eficácia da oração no tempo de pandemia, alguns tempos atrás.
E os cientistas declarando a eficácia da oração. Eles fizeram um estudo e tinham pessoas doentes no hospital com Covid. E eles fizeram um estudo com pessoas que receberam oração e outras pessoas que não receberam oração. Eles selecionaram 2 grupos. As pessoas que receberam oração tiveram melhoras. Mesmo aqueles que oraram não estavam presentes no mesmo lugar, mas de longe aquelas pessoas estavam recebendo oração. E aquelas pessoas que não receberam oração continuaram do mesmo jeito, ou até faleceram ou pioraram. A ciência reconhecendo o poder da oração, mesmo à distância, ore. Mesmo em circunstância difícil, ore. Mesmo que tudo diga contra, ore, porque a oração tem poder. O 3º passo, seja um intercessor. Mas o que é um intercessor? É você se colocar na brecha. A Fabíola está passando por isso. Poxa, poderia ser eu. Eu posso ajudar ela em oração, vou me colocar como se fosse ela na minha oração. Eu vou orar como se fosse ela precisando. Senhor, me dá esse sentimento, me dá esse amor pelas almas, pelas pessoas. Sabe, às vezes eu oro assim para Deus, falo, Senhor, me ajuda a amar as pessoas, as almas. Eu não sei se eu vou conseguir amar como o Senhor amou. Às vezes eu estou lá no trabalho e eu falo assim, agora eu entendo porque que o Senhor fala que a gente tem que amar os outros, né? Porque o Senhor sabe que seria difícil. Seria difícil. Né? Mas o Senhor está aqui para nos capacitar, para nos dar graça. Então seja um intercessor, ajude os seus amigos, ajude a sua família. Na Bíblia nós temos uma história sobre uma esposa que intercedeu pela vida do seu esposo. Essa história está lá em 1 Samuel, capítulo 25. O seu esposo estava a ponto de ser morto, mas ela se colocou na brecha, ela intercedeu por ele, para que o rei não tirasse a sua vida. E o rei teve misericórdia dela. Interceda, mesmo quando você não tem vontade de fazer. E nessa história conta-se que o homem, o esposo, não era um esposo bom para ela. Mas mesmo assim, ela decidiu interceder por ele. Às vezes é fácil a gente querer interceder por alguém que me faz bem. Mas o que ela nos ensina? Interceda por alguém, mesmo quando você não tem vontade de fazer. Poxa, aquele meu amigo fez tanta fofoca contra mim, falou tanto de mim, falou tanta coisa, e eu ainda tenho que orar por ele? Tem. Poxa, aquele irmão nem olha para minha cara, quando eu vou na igreja nem me cumprimenta, eu tenho que orar por ele? Tem. O meu pastor me deu um puxão de orelha, tem que orar por ele? Tem. Para que Deus continue dando direção, sabedoria e graça, para Ele continue dando puxão de orelha na gente, porque Ele está mostrando o caminho certo. Então nós temos que interceder, mesmo quando não temos vontade de fazer. Seja mais do que um justiceiro social. Seja um guerreiro de oração. Alguém que peleja na oração. A palavra do Senhor diz assim, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades. Então peleje na oração. 4º passo, saiba abrir mão das coisas. Essa é um pouquinho difícil, né? Às vezes nós precisamos abrir mão de um relacionamento, né? Um relacionamento que está nos impedindo de nós crescermos no reino de Deus, ou que está nos sufocando, está nos deixando estressado. Às vezes é para nós sairmos de um hobby que toma muito tempo, nos tira da presença de Deus. E às vezes é para nós sairmos mais do Instagram, das redes sociais. Às vezes nós temos que abrir mão dessas coisas para que nós possamos ter mais de Deus, o melhor de Deus para as nossas vidas. E como que a gente faz isso? A gente simplesmente pega e entrega para Deus. Senhor, eu sei que eu preciso. A gente entrega para Deus, mas a gente também toma uma atitude. Senhor, eu sei que eu preciso fazer isso. Eu sei que eu preciso mudar. Eu sei que eu preciso tirar isso da minha vida. Mas eu quero que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê graça. E você vai e toma essa atitude. Você muda. Quando os israelitas eles saíram para uma batalha em Ai, eles saíram correndo dessa cidade chamada Ai. Simplesmente por quê?
Porque o Senhor tinha dado uma direção para eles, e quando eles derrotassem as cidades que o Senhor daria para eles nas suas mãos, eles não poderiam levar nada dessas cidades para si. Acontece que um homem chamado Acã, ele pegou algumas coisas que eram consagradas a ídolos e levou para o meio do povo israelita, que era o povo escolhido por Deus. E ele disse assim, quando ele foi descoberto: fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim, estão escondidas, enterradas na minha barraca, e a prata está por baixo. E o Senhor não permitiu que o povo de Israel ganhasse a batalha, simplesmente por isso, porque ele não abriu mão de ter aquilo que não era para ele ter. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: o que está escondido no seu coração? O que você guarda que prejudica a tua caminhada com Deus? O que você guarda que prejudica você, que impede você de ser um jovem poderoso, de ser alguém poderoso nessa terra, de cumprir o teu propósito? O que você permite entrar no seu coração? E o que acontece quando nós deixamos ídolos e coisas que não são de Deus governarem o nosso coração? Josué lhe disse assim: enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Então, jovem, cristão, homem, mulher, criança, você que está me ouvindo nessa noite, do que você precisa abrir mão para que você possa vencer o teu inimigo? Do que você precisa abrir mão para que você possa ser um jovem poderoso nessa terra? Do que você precisa abrir mão para ser alguém que realmente influencia com autoridade, com ousadia nessa terra? O que está escondido no seu coração que toma o lugar de Deus e tira as tuas forças? E você não consegue se levantar como luz nessa terra e cumprir o chamado que Deus te mandou. O quinto passo: entenda o tempo de Deus. Esse também não é fácil. Talvez você esteja vivendo um momento, uma situação, e pergunte para Deus o porquê que você está vivendo esse momento, por que você está vivendo esse tempo. Todos nós aqui vivemos momentos de espera. Cada um aqui tem algo que está esperando em Deus, não tem? Eu também tenho algo que eu estou esperando no Senhor. E às vezes eu sei que é normal. Às vezes a gente tem até medo de falar. Às vezes a gente pensa que não vai chegar, não é verdade? Ah, Senhor, mas está demorando tanto. Senhor, eu acho que não é para mim. Eu acho que está acontecendo na vida do fulano, mas isso não é para mim, Senhor. Por que, Senhor, que não chega o tempo? A palavra de Deus diz que há tempo, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, não tem mais lágrimas. E agora, Deus, por que, Senhor? A gente precisa entender que o tempo de Deus, ele é perfeito. Quando Esther, ela foi consagrada rainha, ela ainda não entendia qual era o propósito dela estar ali naquele lugar. Mas quando ela soube que o seu povo estava para ser exterminado, né, o seu primo Mordecai, ele chegou para ela e disse assim: mas quem sabe, talvez não tenha sido feito rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Quem sabe você não está vivendo esse tempo para depois, lá na frente, você ajudar pessoas que vão passar pelo que você está passando. Deus está te preparando para algo maior, para um propósito maior. Tem coisas que a gente não entende agora, mas a gente vai entender lá na frente. Sabe, eu vou contar uma coisa bem particular. Atualmente, sou eu e minha filha, eu não tenho um esposo. E eu fiquei me lembrando esses dias de quando eu fiz a minha carteira de habilitação. E eu fiquei me lembrando de mim e da pastora Eliane. O pastor Isaías faleceu. E eu fiquei me lembrando no dia do teste que nós fizemos. Era o último dia do teste. Então a gente tinha que passar, eu tinha que passar. A gente orou, pediu ao Senhor, tem misericórdia, mas a gente tinha que fazer a nossa parte, né? E nós fomos para o teste e tal. Tinha uma moça lá que chegou toda autossuficiente. Falou: eu já sei dirigir, né? Eu ando para lá e para cá. Aí o examinador perguntou: quem quer ir primeiro? Ela: eu. Pode ir. Nem tô com vontade, né? Se puder ser a última. Foi. Adivinha o que aconteceu? Reprovou na baliza.
Aí ficou eu e a pastora Eliane. Eu falei, agora, pensei comigo, se eu for por último, eu vou ter que sair com o carro. Então, eu vou fazer a baliza e deixar eu sair com o carro. Falei, eu vou por segundo. Fui, fiz a baliza, passei, graças a Deus. Aí foi a vez dela. Ela fez, passou também, saiu para a rua. E eu estava vendo, nós cometemos alguns errinhos. Na hora, não sei se ela vai se lembrar. Mas nós cometemos alguns errinhos que para o Detran não passaria. Se o examinador não tivesse sido abençoado por Deus, né? A gente não teria carteira hoje. A gente teria que tentar de novo. Né? Esquecer de dar seta, se atrapalhar na hora de fazer a curva, ele ter que pisar no freio. Não reprova? E ele foi em silêncio o tempo todo. E eu pensei, estamos reprovados. Chegamos lá na autoescola. Aí, o rapaz da autoescola perguntou para nós, e daí, passaram? Eu não sei, o cara não falou nada para nós, estamos esperando. Aí ele foi lá perguntar para o examinador, e daí elas passaram? Passaram, beleza? Aí nós, graças a Deus, falei, não acredito. E eu tinha medo de dirigir, e ela também, até hoje eu tenho um pouco de medo de dirigir. Depende do lugar que eu vou, eu tenho bastante receio de pegar o carro, eu tremo na base. Aí, hoje olhando para essa situação, por que o Senhor nos permitiu a gente ter esse momento? É porque um dia o Senhor sabia que nós teríamos que ser independentes. Porque um dia nós não teríamos alguém do nosso lado para dirigir um carro. Naquela época eu não entendi por que a gente passou. Porque a gente cometeu erro. Mas agora eu entendo. Foi tudo permissão de Deus, porque a gente precisava dessa carteira. A gente ia precisar dessa carteira. Então, irmã Eliane, Deus está cuidando de nós. Deus dá desde o passado, Deus sabe todas as coisas. Né? E graças a Deus. Então, tem coisas que a gente vai passar, que a gente não vai entender. Mas Deus sabe de todas as coisas, apenas confie, apenas entregue. Sabe? Deus, ele não é um Deus de coincidência. Ele determina um tempo para todas as coisas e que as coisas aconteçam da forma mais perfeita possível. Mais perfeita possível, porque Ele quer cuidar de nós nos mínimos detalhes. Amém? Em qual área da sua vida você precisa confiar no tempo de Deus e no que Deus está fazendo na sua vida? A sua área sentimental? No seu ministério? Em qual área você precisa confiar em Deus e entender o tempo? Para qual tempo Ele está te colocando? E o sexto passo, seja equilibrado. Saiba conciliar o tempo com a família, o tempo com os amigos, o tempo no trabalho, o tempo com a igreja, o tempo com o ministério, o tempo com os seus hobbies, com as redes sociais. Saiba equilibrar tudo isso. Deus determina o tempo. A palavra de Deus diz assim que é para nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Vai dar tempo de fazer tudo. É lógico, não do jeito que a gente quer. Ficar 5 horas no Instagram, né, 6 horas no Facebook, aí assistir 10 filmes no Netflix. Não vai dar tempo, porque o dia tem 24 horas. Mas você vai poder fazer um pouquinho de cada coisa, se você priorizar o reino de Deus. Se você priorizar Deus e controlar o seu tempo, determinar um tempo para todas as coisas também. Amém? E caso você não dê conta de ser uma pessoa equilibrada, né? Que você possa pedir ajuda, para que você não venha se esgotar, para que você não venha ser um jovem que não tem força para orar. Um jovem que não tem força para fazer nada, um jovem que não tem força para ler a Bíblia, um jovem que não tem ânimo para cantar. Pede para bater palma, faz assim, ó. Pede para louvar a Deus. Aleluia, Jesus. Pede para soltar a voz. Glória a Deus, aleluia. Sabe? Um jovem que está esgotado, que está cansado. Porque aproveitou o dia inteiro fazendo tanta coisa, se esgotou com tanta coisa. Poderia até ter tido tempo de tirar um cochilinho, dormir e vir descansado para a igreja, né? Mas não soube ser equilibrado, né? Peça ajuda para você não se esgotar. Aprenda a se apoiar em pessoas também. Eu não consigo fazer a minha agenda do meu tempo.
Pede ajuda para alguém, para o teu discipulador ou para o teu amigo, para alguém que você sabe que vai poder te ajudar. Poxa, me ajuda, o que você acha que eu devo fazer? Como que dá para mim fazer? Pede oração, pede ajuda para o teu pastor. Tem alguma coisa que você precisa parar de carregar sozinho? Algum fardo? Tem alguma coisa que você precisa parar de carregar sozinho? Amém? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Eu não quero esgotar vocês, pelo contrário. Quero que vocês saiam daqui cheios de Deus, mas não esgotados, de ficarem sentados. Amém? Quero convidar vocês a se colocarem em pé. Vem, Yasmin, cantar. Deus te deu esse dom, vamos usufruir, né? Ministério de louvor. Aleluia. Então vocês entenderam os passos para ser um cristão poderoso e um jovem poderoso? Diga assim comigo. O primeiro passo é: reconheça sua influência. Ore. Seja um intercessor. Saiba abrir mão das coisas. Entenda o tempo de Deus. Agora olhe para o irmão do teu lado. Seja equilibrado. Amém? Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. E logo após nós estaremos encerrando. Gente, a gente falou num tom de brincadeira agora, mas é sério. É sério. Você pode se tornar alguém poderoso nessa terra. Como eu disse, não para ser melhor do que ninguém, mas para ganhar almas para Jesus. Para mudar a história de pessoas, para ser a resposta, para orar por pessoas, para cuidar de pessoas, para dar um bom testemunho, para fazer a diferença no teu trabalho, na tua casa, na tua família. Sabe? Deus te chamou para um novo tempo, Deus te chama para um novo tempo. Deus confia em você, Deus deu para mim e para você um presente. Vocês podem fazer coisas maiores. Eu entrego para vocês, eu dou para vocês poder. Eu tenho poder para dar para vocês. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você pode louvar ao Senhor com essa canção. Você pode cantar a Ele. Você pode buscar isso de Deus nessa noite, o poder do Senhor, a presença do Senhor, mais do Senhor na sua vida. Aleluia. Oh, Jesus, nós te bendizemos, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Aleluia, Jesus. Diga isso de coração para Ele, de todo o teu coração. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação. Levanta suas mãos. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo,
pelo nosso chamado, Senhor. De amor pela Tua palavra, Deus. Que o nosso coração queime de amor por Ti, Senhor. Aleluias. Se você quiser atender a esse chamado de ser de Jesus, de caminhar ao lado dele, de andar com ele, de conhecer ele na sua essência, não somente ouvir falar sobre o seu amor, mas viver o seu amor com experiências. Eu quero te convidar nessa noite a atender esse chamado, a ouvir a voz do Senhor, a ouvir o que ele tem para fazer na sua vida. A palavra de Deus diz que o Senhor tem algo preparado para nós, que é algo que nós não pensamos nem imaginamos, porque a nossa mente é limitada. Mas o Senhor tem coisas grandes e maravilhosas. Você quer conhecer o que o Senhor tem para a tua vida, o que Ele imaginou, o que Ele pensou para você? É mais do que ser esse jovem que você é hoje. É mais do que ser essa pessoa, esse homem, essa mulher, essa criança, esse adolescente que você é hoje. É ser algo além.
é ser alguém extraordinário, é ser alguém poderoso, é ser alguém cheio do poder de Deus. Senhor, que nessa noite o Senhor possa encher os teus filhos, aqueles que estão aqui, Senhor, no templo, e aqueles, Senhor, que estão nos seus lares também. Senhor, que haja poder sobre as nossas vidas, que haja poder na nossa palavra, que haja poder, Senhor, Pai, nas nossas canções, que haja poder, Senhor, nas nossas orações, que haja poder, Senhor, Pai, nas nossas amizades, que nós possamos ser verdadeiros amigos, que nós possamos ser pessoas que amam assim como o Senhor amou, que haja poder em nós, Senhor, poder, Senhor, para mudar o mundo, através da Tua palavra, através de Ti, Senhor, que nós possamos agarrar, Senhor, Pai, essa palavra que diz que em Teu nome nós faríamos coisas, Senhor, como o Senhor fez, e maiores ainda, porque o Senhor está com o Pai, mas nós estamos aqui nessa terra sendo representantes do Senhor, continuando aquilo que o Senhor começou lá atrás, Senhor. Nós estamos aqui para continuar aquilo que o Senhor começou lá atrás. Oh, Senhor, a seara é grande, nos prepara como ceifeiros, Senhor, nos prepara como povo, Senhor, para levar a Tua palavra, para ganhar almas para Ti, Senhor. Deus, dá equilíbrio, Senhor, tira tudo aquilo que não presta no nosso coração, na nossa vida, para que nós possamos, Senhor, ser alguém diferente, alguém que influencia de uma forma diferente, alguém que as pessoas olham e falem, esse é diferente, é assim que eu quero ser, é esse Deus que eu quero seguir, porque Ele é diferente. Aleluia. Aleluia, Jesus. Diferença nesse mundo, nessa geração. Não vamos esperar oportunidades acontecerem. Vamos criar oportunidades também. Amém? Vamos fazer a diferença nesse mundo. Queridos, que Deus abençoe vocês. Que Deus continue derramando graça, poder, unção. E continuem firmes na presença do Senhor. Como eu disse, nós temos agora a liberdade de estar com o público 100% aqui na igreja. Vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos de estar aqui buscando a presença do Senhor. Você que está aí na sua casa, venha. É totalmente diferente você assistir um culto aí online e você está aqui. Você não sabe o calor que está, tanto do Espírito Santo como no ambiente. Está bem gostoso. Amém? Então quero convidar você para isso. E se você precisar de oração, se você precisar de algo, se você quiser falar com alguém, você pode me procurar, você pode procurar a Fabiola, você pode procurar qualquer um de nós aqui do Ministério de Louvor, você pode procurar alguém da igreja e conversar. Amém? Nós estamos aqui para te ajudar.